A paz do Senhor, professor Antoniel, professora Miriam, paz do Senhor, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você também que é aluno e que, de repente, descobriu o EBD em Síntese Podcast, este estudo, né, que foi desenvolvido, essa forma diferente de ensino e de troca de ideias, que foi desenvolvido pelo DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui do Rio Grande do Norte, e que tem contado com um grande grupo de professores. Nós aqui, no caso, com a lição do discipulado, estamos no terceiro ciclo e hoje vamos estudar a lição de número 7. E eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, presbítero Antoniel e irmã Miriam. Paz do Senhor, meu irmão e amigo, diácono Raniel, irmã Miriam. Estamos mais uma vez aqui para contribuir nessa grande bênção, né? Que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém, a paz do Senhor a todos vocês. E estamos maravilhados, não é verdade, como faço das minhas palavras as palavras do presbítero Otoniel, pois é maravilhoso poder ajudar, contribuir, trazer subsídios para auxiliar você, professor, você, professora, a trabalhar com a sua lição em sala de aula com seus alunos. Amém. Eu me sinto privilegiado, acho que vocês se sentem assim, porque como professores, nós nos sentimos abençoados por poder compartilhar nesse trio que nos tornamos aqui, um pouco da palavra de Deus com esse foco na capacitação dos professores, né? Você que é aluno pode assistir o podcast sem problema, mas o foco nosso aqui é trazer esse subsídio, essas curiosidades, dicas pedagógicas, coisas que vão enriquecendo a aula e que vão deixando aquele gostinho de quero mais. É esse o objetivo do nosso trabalho. A lição de hoje, como nós falamos, a lição de número 7, tem como tema uma vida frutífera no Espírito. E o texto bíblico base está em Gálatas capítulo 5. E a meditação, Efésios capítulo 5. E aí eu faço um primeiro comentário, que há uma semelhança entre o capítulo 5 de Gálatas e o capítulo 5 de Efésios. Não apenas o escritor é o mesmo, que é o apóstolo Paulo, mas a mensagem nesses dois capítulos faz uma comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, é muito curioso notar, e a verdade é que temos aí o texto bíblico em Gálatas 5 e a meditação em Efésios 5. Mas assim como temos o texto bíblico base, a meditação, nós temos esses elementos aqui sempre presentes nas nossas lições da EBD, que são os objetivos, a introdução, comentários, subsídio. Eu queria, irmã Miriam, que a senhora nos ajudasse a refletir sobre a estrutura das lições bíblicas, irmã Miriam. Por que ela se organiza sempre dessa mesma forma? Existe um objetivo didático com isso? É proposital? É importante que o professor ele explique estas partes, esses componentes da lição, irmã Miriam? O que é que a senhora nos diz? Sim, é muito importante, pois eu estava conversando mesmo ainda há pouco com os meus colegas e nós estávamos falando sobre isso aqui, porque é importante que tanto você quanto o seu aluno, caro professor e professora, se familiarize com a sua revista. Então, mostre para o seu aluno porque o texto bíblico base tem este nome base,
porque toda a lição, ela está baseada, vai ser trabalhada de acordo com este texto. Nós vamos seguir como um planejamento, que você trabalha, você lê o texto e faz o comentário, estuda um estudo aprofundado, mastiga e entende melhor de acordo com o texto. Por isso, ele é chamado de texto base. Então, apresente ao seu aluno, explique para ele por que é conhecido, é denominado texto bíblico base, certo? Temos também a meditação, os objetivos, principalmente os objetivos, quando eu estou com a equipe de professores, eu sempre falo, olha, nós temos a nossa revista, temos os objetivos, e muitas vezes você diz, eu não consegui concluir a minha lição. Faça o seguinte, faça o seu planejamento, que planejar é organizar. Quando você se organiza, faz o seu planejamento, você não se perde na sua aula. Digamos que você vai determinar 12 minutos para cada tópico, então você vai trabalhar, elaborar o seu planejamento de acordo com os objetivos. Se no primeiro tópico você determinou aquele tempo e alcançou o objetivo, você pula para o próximo tópico e, quando você menos esperar, você vai concluir a sua lição e vai alcançar os objetivos, e o resultado é a aprendizagem que você que vai gerar na sua turma, certo? Então, é muito importante. E a dica que eu quero deixar para hoje, para você trabalhar com a sua classe, a dica de atividade, convide a sua classe para trabalhar uma parafrase, para parafrasear o texto. Mas como é que nós vamos parafrasear o texto base, texto bíblico base? Convide um dos alunos para que ele possa ler o texto. Quando ele lê o texto bíblico base, peça para que cada um dos outros presentes em sala possam falar o que eles entenderam com suas próprias palavras, sem que haja necessidade de reler ou decorar o que estava escrito. Enquanto eles vão citando o que eles entenderam, o que estava contido naquele texto, os outros vão observar e vão entender melhor. Esse é um meio, fale para eles, olha, é um meio de você interpretar melhor a Bíblia, de você entender melhor a Bíblia, porque cada um vai se expressar de uma forma diferente, mas não vai fugir do foco, certo? E mostre para eles que, além de entender melhor o texto bíblico através, parafraseando os textos, eles também podem pesquisar em dicionários bíblicos, dicionário de português, na internet, e assim eles vão aprendendo a interpretar e a entender melhor, ter um melhor entendimento da leitura bíblica, certo? Perfeitamente. Eu quero contribuir com isso que a senhora falou, porque, via de regra, as lições têm 3 objetivos. Perceba, caro professor, que nunca se tem um único objetivo, nem mais do que 3. E existem estudos que comprovam que o número 3, quando se fala de objetivos de aula, é um número ideal. Esses estudos dizem que 3 objetivos são fáceis de lembrar depois, de ficar assim gravado na memória, porque mesmo um adulto, mesmo uma pessoa adulta, ela não consegue gravar 10 objetivos, né? 15 objetivos. Então, via de regra, as lições têm 3 objetivos. E, de forma curiosa, e tem tudo a ver com isso, as lições também são divididas, em sua maioria, em 3 partes. E cada uma das 3 partes também são divididas em subtópicos, que geralmente são 3. Então, se vocês puderem observar isso, notarão que são raras as lições
que foge essa estrutura do número 3. 3 objetivos, 3 partes, 3 subtópicos. E, basicamente, isso não é um número mágico. Isso é baseado em estudos que mostram a facilidade que o aluno vai ter, e até mesmo o professor, de transcorrer pelos assuntos, como a irmã Miriam disse, sempre com o foco no texto base. Então, caro professor, divida, portanto, o seu tempo, o tempo destinado para a aula, considerando que há 3 partes. Às vezes, na aula, por alguma questão, alguma festa, alguma comemoração específica, o tempo da sua aula fica menor. Isso a gente já viu acontecendo nas escolas bíblicas e, portanto, se há uma diminuição para 40 minutos, 30 minutos, né, você divide esse tempo disponível também pelas 3 partes. E fica fácil moldar a disponibilidade de tempo para que o objetivo da lição não seja perdido, né? Você pode até reduzir um pouquinho em cada tópico, né, irmã Miriam, contanto que o objetivo da lição seja cumprido. E como a senhora também estava falando para a gente, antes de iniciar a gravação, perceba o nível do seu aluno, a percepção do seu aluno, o nível de conhecimento do seu aluno, e até mesmo o grau de atenção que ele está conseguindo reservar na aula. Quando aquele objetivo, aquele tópico foi atingido, passa para o próximo, né? Não precisa ficar estendendo o assunto até a aula acabar o tempo e alguma coisa ficar faltando ser comentada. Então, isso é uma dica extremamente importante. Eu quis contribuir também com isso, irmã Miriam, e eu não sei se... Irmão Raniel, aqui nós temos os 3 objetivos, como o senhor mesmo falou, apesar de que a nossa lição tem 2 tópicos, né? Mas temos 3 objetivos, e o primeiro objetivo é entender o que é o fruto do Espírito, suas características e a influência na vida do crente. Então, Que se é eu a estou... aplicação, né? Que é a Isso, aplicação. que é a aplicação. Se eu estou diante da minha classe, eu observo, além de ministrar, nós temos o papel, o dever de observar se o aluno ele já absorveu a definição do que é o fruto do Espírito, se ele entendeu quais são as suas características e a influência que esses frutos causam nas nossas vidas, nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. A partir do momento que você observa, entende que eles já absorveram a informação, então você pode pular para o próximo tópico, porque se você transmitir mais informações, talvez ele não absorva, fique sobrecarregado de informações e amanhã ou depois as informações vão, eu posso dizer que evaporar, né? Sumir, e você também não vai conseguir concluir a lição no tempo determinado. Então, aquela frase que diz menos é mais também vale para uma boa aula, né, Miriam? Isso mesmo. Seja objetivo, seja assertivo, não precisa se estender desnecessariamente. Isso. Pois bem, Transparente. né? Até porque em uma aula a gente toca em pontos principais, né, para ser explicado, pontos principais da lição. A lição está dividida com tópicos e subtópicos que ajuda a guiar o professor a justamente não sair daquele foco, né? Aí, em cima desses tópicos e subtópicos, é que ele vai justamente trazer a ideia de uma explicação mais específica, se for o caso, para também não só ler a lição diante de uma classe, né? Não, e diga-se de passagem, é importante reservar alguns minutos para que o aluno possa participar, porque às vezes o professor preenche tanto que o aluno quer participar e o professor não dá nenhum espaço para que ele participe. Então, se você ia gastar 50 minutos
tenta reservar só 40, porque ao longo da aula os alunos vão querer participar e é importante que eles participem, se sintam integrantes, né? E aí a gente está falando de metodologias tradicionais versus metodologias ativas também, né, Romiriam? Quando a gente passa o aluno no papel de protagonista, ele passa a desenvolver atividades em sala, ele começa a comentar aquilo que ele está entendendo com as palavras dele. Então, o nível de aprendizado tende a subir bastante, não é verdade? Isso, e Nós, há um nós devemos desenvolvimento, né? ter, nós devemos ter humildade suficiente e uma visão, observar a nossa classe, como eu já falei ainda há pouco, observar mesmo muito, porque você está ensinando e também você pode estar preparando um futuro professor, porque eu já passei por essas experiências de que uma das minhas alunas sempre queria participar, perguntava, eu via ela tão entusiasmada, que eu sempre fazia o seguinte: próxima aula, você tem condições, desculpa, você tem condições de nos trazer algo sobre o primeiro subtópico, e ela chegava tão animada e falava sobre o primeiro subtópico, qualquer coisa ela pedia ajuda. Então, o meu pastor conversou comigo e falou: irmã Miriam, vamos colocar algumas estagiárias. E, mas ele chamava estagiárias, alguns estagiários. A senhora vai preparando elas, forme um grupo e passa a semana conversando e elas trabalham um subtópico. Eu sei que, diante desse trabalho que nós realizamos aqui, hoje, uma delas já terminou o curso já terminou teologia, o médio, é professora, superintendente, e a outra continua em sala de aula. Duas desistiram, mas as outras, que orgulho. Então, é dever meu, é dever seu observar os seus alunos, observe se eles têm o desejo também de ensinar, porque você, além de educar, de trazer a palavra, de ensinar doutrinas, você também pode formar professores, certo? Então, por isso é importante, apresente a revista, fale sobre a importância, os objetivos, explique para ele o que são os objetivos e faça professores. Forme. Eu acho que o Isso grande mesmo. líder não é aquele só que inspira, mas é aquele que forma outros líderes, não é? Meus amados irmãos, lição de um tema muito bom, muito agradável, eu diria até palatável, né? Me permitam colocar essa expressão, porque quando se fala de fruto do Espírito, não é algo com profundidade teológica que desafie o professor a ponto de ele ficar aperreado. É um tema tão gostoso, né, irmãos? Tão presente na nossa vida, que fica até fácil de estimular a participação do aluno. Porque fruto é uma palavra que todos conhecemos. Inclusive, fruto não é a mesma coisa que fruta. Fruta é um tipo de fruto, mas nem todo fruto é uma fruta. O fruto, portanto, é o resultado de uma planta, não é? Inclusive, nós somos do Nordeste, sabemos que há o caju, muito conhecido, e dizem que o fruto é a castanha, não é a polpa, né? E isso é muito curioso porque o fruto é do Espírito, mas a carne não tem fruto. A palavra de Deus, e eu estava meditando sobre isso, ele diz: obras da carne, mas em relação ao Espírito, ele se refere como um fruto. E é importante essa meditação, essa história de ficar ruminando na palavra, porque as coisas que foram escritas não estão aí à toa, né? Deus, quando inspirou os seus servos,
eles não escreveram à toa de qualquer forma. O Espírito Santo de Deus atuou profundamente quando eles estavam escrevendo. Então, quando você medita sobre isso, a primeira discussão em classe, por exemplo, pode ser sobre o fruto. O que é o fruto, né? Um fruto de uma planta, ele se desenvolve em um dia ou a planta passa por algumas etapas até chegar na idade adulta, passar pela floração, as abelhas vêm, pegam o pólen, então tem todo um processo de desenvolvimento da planta até que ela possa ter o fruto. Diferente disso, a carne são obras da carne. Não existe um amadurecimento. A carne faz o que ela faz simplesmente. Não existe floração, não existe amadurecimento. A carne está pronta para fazer as suas obras. E a palavra de Deus diz, versículo 19, 20, né? Feitiçaria, idolatria, peleja. Não precisa ter esforço, presbítero Antoniel. Não precisa adubar, não precisa cuidar para que a carne faça a sua obra. Mas quando se trata de fruto do Espírito, a gente pressupõe, a gente compreende que é como uma planta que precisa amadurecer, que precisa se desenvolver, que precisa passar pela floração, não é? E o interessante aí, professor Daniel, é que se você ler o texto de Gálatas, onde está inserido o fruto do Espírito e as obras da carne, você vai observar que quando o texto traz a ideia do fruto, ele traz no singular, né? O fruto do Espírito. Bem complementado, professor. Já para as questões da carne, ele não diz a obra da carne, mas no plural, que seriam as obras da carne são. É assim? Versículo 19, porque as obras da carne são manifestas. Ou seja, se você notar, o fruto está no singular porque ele é uma característica de Deus, através do seu Espírito, para nós. Ou seja, vai ser revelado para nós. Já a obra da carne, ela é uma manifestação da própria carne, então ela não é uma, vamos dizer assim, uma característica, mas são várias situações que vai justamente ocorrer a tal da obra, as obras da carne. Interessante frisar isso aí. Carne essa, né? Carne essa que o seu estado natural é inclinar-se para o pecado. E é bom explicar que há uma guerra, aqui, né? E é bom explicar, professor, que carne aqui, o termo carne aqui não é em referência à carne do homem, seu corpo, mas o termo carne faz referência à natureza humana caída, certo? Para que não haja essa confusão. A carne aqui é a natureza caída, que ela tem essas tendências que geram, consequentemente, essas obras. Já o fruto do Espírito... Como a gente lê em Romanos 8, né? As consequências da queda do homem. Isso. Já o fruto do Espírito aí, como é algo intrínseco a Deus, ao próprio Espírito, é o seu próprio caráter. O caráter de Cristo, através do Espírito, sendo colocado em nós. Por isso que é falado a respeito do novo nascimento. É esse novo nascimento que vai gerar esse fruto. E como você disse, não é da noite para o dia. Ele já está em você através do Espírito. Só que o dia a dia, o crescer na caminhada cristã, ela vai justamente florescer o fruto, que nós também podemos chamar que faz parte da própria ética cristã, né? A carne são práticas, como o senhor mesmo falou, e o fruto, ele é gerado, não é isso? Ele precisa ser gerado já, a carne, ela está pronta por causa já da natureza, pronta para pecar, por causa da natureza humana, não é verdade? Aí então, ele está nesse caso, né? Isso, para as práticas, e o fruto ele precisa ser gerado. Perfeitamente. Por isso que o apóstolo vai dizer que uns
vai combater contra o outro para que você não façais o que quereis. Ele, no contexto de Gálatas, ele vai dizer isso, né? Há vamos dizer assim, um conflito da carne e do Sim, uma espírito. guerra constante, Uma guerra. perfeitamente. E eu queria frisar também para os amados que Efésios 5:9 ele tem uma expressão similar a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 ele diz, mas o fruto do Espírito é, dois pontos, e suas 9 características. Mas quando ele escreve aos Efésios, ele diz, porque o fruto do Espírito está. Então, existe uma similaridade. No livro de Gálatas, ele diz o que é. E no livro aos Efésios, ele diz está. Ou seja, o que é, nós sabemos, porque ele deixou claro as suas características, é o caráter cristão. Né? É uma característica divina implantada em nós. E quando ele escreve aos Efésios 5:9, ele diz o fruto do Espírito está, ou seja, como eu percebo a manifestação, aí por isso que ele diz, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, ou seja, seus efeitos, né? No que consiste, ele diz aos Gálatas, e os seus efeitos, ele escreve aos Efésios. Contanto que o fruto é o mesmo, a origem é a mesma. E como diz no primeiro objetivo da lição, quais as suas influências na vida do crente? E, portanto, é necessário que haja uma consequência, né, de causa-efeito. Se há a presença do Espírito Santo na vida de alguém, esse alguém frutificará. Nós perceberemos nos seus atos, no seu dia a dia, que aquela pessoa desenvolveu características diferentes de alguém carnal, né, professor Antônio? Quando a gente fala, fulano é carnal, ou falamos diferente, fulano é espiritual, como está, né, 2 Coríntios capítulo 2, né, o homem espiritual discerne a tudo, mas de ninguém é discernido. E um ponto importante também para esta lição é entender que nós estamos tratando aqui do fruto do Espírito, da obra da carne, e o professor ele tem que se atentar, eu entendo assim, né? Não sei os irmãos, de que o termo está escrito, o texto bíblico base aqui é a carta aos Gálatas, capítulo 5, né? É a carta aos Gálatas. E é importante frisar o porquê de Paulo ter entrado com esse texto, com essas explicações aos Gálatas, né? O porquê. E um ponto importante que a gente tem que entender é de que, primeiro, ele está falando, ele tem em mente, a ideia de Paulo era por causa de um problema, vamos assim dizer, que estava começando a acontecer na igreja ali da Galácia, naquela região ali, Galácia. E qual Ele até seria esse fala, problema? né? Ele até fala, presbítero Antônio, nas igrejas, né, no plural, Nas igrejas eram, da Galácia. né, igrejas, eram várias Então igrejas não era naquela uma só, região. né? Isso, era Isso. a própria região. Aí a importância é saber do motivo de Paulo escrever dessa forma. Em primeiro lugar, a região estava sendo afrontada e o evangelho ali estava sendo, de certa forma, prejudicado. Se você ler no capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer que há um problema ali de alguns que ele, Paulo, identificou como outro evangelho. Ou seja, o que estava ocorrendo nas igrejas da Galácia era um outro evangelho. E de onde estava vindo o outro evangelho que Paulo está reclamando, repreendendo o pessoal ali? Estava vindo dos chamados judaizantes. Num contexto geral, você vai observar que a carta aos Gálatas, ela vai tratar muito sobre liberdade, a liberdade cristã e a questão da lei, como conciliar isso, se é possível, e como aplicar a própria obra de Cristo
vamos falar assim, de forma diversa do que os judeus estavam entendendo e querendo implantar na região da Galácia. Alguns diziam que não só apenas a fé em Cristo era necessária. Então, Paulo ele vai começar a combater isso e chamou de outro evangelho. Por isso que a liberdade aqui na carta aos Gálatas ela é muito importante. A liberdade relacionando o que a lei trazia e que o evangelho trouxe. Então, é importante fazer esse panorama, porque aí sim você vai entender que onde entra o fruto do Espírito e onde vai entrar a chamada obra da carne. Um vai nascer justamente do novo nascimento e da presença do Espírito de Deus. O outro vai nascer da prática do pecado. E Paulo diz que não conheceu o pecado, a não ser, lá quando ele escreve aos Romanos, né, no capítulo 7, ali, capítulo 8, a não ser por causa da lei. Ou seja, há todo um contexto envolvido. Aí Paulo vai combater essas obras da carne e também vai trazer a ideia, indo contra aqueles projetos que estavam tentando se estabelecer na igreja, como chamamos aqui de judaizantes, ou seja, judaizar a igreja, trazer elementos da lei, do judaísmo, e implantar na igreja como regra necessária para a salvação. E Paulo combateu fortemente isso. Por isso que ele vai fazer essa distinção e vai apresentar o novo nascimento daquele que nasceu de novo em Cristo como alguém que é nascido do Espírito, e ele vai ter a produção que ele chamou de fruto. Consequentemente, o que se opõe à própria obra chamada da carne, as obras da carne. Ele vai listar, né? É nesse sentido que eu entendo que é importante apresentar, de forma bem Eu geral. acho que, meu querido professor, é muito bem colocado pelo senhor, essa questão do contexto. É sempre importante contextualizar o aluno, porque quando nós entramos nos tópicos da lição, a lição ela se detém um pouco em cada uma das 9 características deste fruto, né? Amor e alegria, benignidade, bondade. E isso é sim importante, mas é muito importante também esse contexto para que o aluno possa se situar em que situação o apóstolo Paulo está falando. Ele, inclusive, chama os Gálatas de insensatos, né? Será? Para você ver, né? Ele apertou, ele não folgou, não, porque ele sabia que um erro doutrinário poderia causar um sério prejuízo na Interessante igreja isso aí do que você Senhor, falou. né? Porque justamente era por causa disso, dessa insensatez, que eles estavam deixando o evangelho que eles receberam, ou seja, a fé em Cristo, única e exclusivamente que seria necessário, eles estavam deixando de lado para agora atribuir não só a fé, mas também a salvação está atrelada a outros elementos do próprio judaísmo que já havia cumprido-se em Cristo. Percebe-se uma defesa, inclusive, dele ter vamos dizer assim, o direito como pastor, ter a legitimidade como pastor, e ele diz: eu recebi não de ninguém, eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo o ensinamento que eu estou passando para vocês. Ou seja, ele estava defendendo o evangelho, assim como ele fez aos romanos, não é? Defendendo o evangelho de Jesus Cristo, combatendo ensinos heréticos, combatendo posturas equivocadas, inclusive que questionavam o sacrifício de Jesus, que questionavam o que seria, vamos dizer assim, o efeito do evangelho na vida das pessoas. E essas sutilezas são sempre presentes desde os dias do apóstolo Paulo, mas estão presentes até nos dias de hoje também, nas nossas igrejas, né, no nosso dia a dia. E nunca é demais lembrar quais são os efeitos do fruto do Espírito na vida de uma pessoa. E aí você entra no tópico 2 da lição, porque o comentarista começa a descrever e até citar alguns outros textos, né? Romanos 13, outras passagens bíblicas, Lucas 6, 35, e por aí vai, porque ele começa a listar cada um das 9 características, e ele se detém um pouco até na lição, para que o aluno perceba, né, ponto a ponto, o que é que faz dele
um homem espiritual, uma mulher espiritual. Por exemplo, eu tenho alegria, eu tenho amor, e aí quando Jesus disse para os seus discípulos, tenho-vos dado um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Jesus Cristo repete enfaticamente isso nas suas últimas instruções antes de ser crucificado, inclusive, né? Ele diz, olha, vocês precisam se amar uns aos outros. Isso é uma regra básica e é o tópico 2.1 da lição. Como é que eu digo que eu sou uma pessoa espiritual se eu não demonstro, se eu não tenho amor, se eu não tenho a alegria, como diz o salmista no Salmo 51, tinha perdido a alegria, né, irmã Miriam? Ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Então, um crente espiritual, ele não pode ter falta de amor e nem pode ser uma pessoa triste. Essencialmente, o fruto do Espírito, um cristão, ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa que ama sem reservas. Não é verdade? E eu vejo aí a palavra amor como um solo para frutificar na vida do cristão. É o solo, o amor, é como se fosse um solo que frutifica todos os frutos do que Espírito, tem nutrientes, que tem nutrientes. que tem nutrientes necessários para essa plantinha do Você fruto, né, observe que no crescer. texto é o primeiro, como é o primeiro fruto a ser que nós estamos aqui comentando, é o amor, em seguida a alegria. Mas é como se ele fosse o solo muito bem preparado, porque a partir do amor vem a alegria, benignidade, paciência, domínio próprio. Não à toa o Senhor Jesus, ele resume a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo na mesma medida que nos amamos. Não é à toa que ele faz isso. Porque assim, se você puder resumir, né, presidente Daniel, se você puder resumir toda a palavra de Deus é o seguinte, se você ama, você não prejudica. Se você ama, você faz bem. Se você ama, você compreende. Se você ama, você tem paciência. Então, o amor é um grande solo fértil, né? Uma grande raiz, onde tudo começa, onde tudo faz sentido. Mas diga lá. Se você vir, se você for resumir qual a característica do reino de Deus, qual a maior característica? É o amor, porque tudo se resume no Ele amor. inicia a própria lição, né? Falando sobre o fruto, é a primeira situação que ele diz aí, que o fruto do Espírito aí ele inicia com amor. É assim? E o próprio Paulo diz isso porque ele sabe o que está dizendo, ele entende, ele sabe o significado desse amor, desse evangelho, o amor no evangelho em si. E a fonte desse amor só pode ser o próprio Espírito. Você veja que ele vai está no textuário dizer... da Bíblia, né? João Isso, 3,16. Está no textuário da Bíblia, né? Porque justamente. Deus amou. Isso. E no capítulo 5, versículo 5 aos Romanos, ele também vai dizer, né, que esse amor é derramado em nosso coração pelo Isso Espírito se Santo que nos foi resume em dado. falar o quê, presbítero? Porque quando nós dizemos que o amor de Deus está em mim, está em você, está em nós, aí as pessoas dizem, como é que o amor de Deus está em você? Através do Espírito Santo do Senhor que está em nós. Não é Exato. isso? Ele é revelado por causa do Ele Espírito. isso. Por isso que ele é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Isso não é coisa que vem de nós, não, viu? É dom de Deus. É dom de Deus. Onde existe o Vem dele. verdadeiro amor ao próximo, o amor a Deus se torna visível, né? Isso já disse Adolf Paul, o nome do escritor aí que falou isso. Onde existe o amor ao próximo, o amor de Deus se torna visível, porque você vai praticar o amor, né? Perfeitamente. E aí, sem a gente também podendo se alongar muito, porque senão a gente vai aqui, eu vou dizer a você, longe, isso né? aí, uma aulazinha dessa é pequena, viu, para falar disso. Mas o item 2.2, ele também começa com uma expressão que eu acho interessante frisar, que é a paz, que vem da palavrinha original, shalom, que é muito mais do que paz. Na verdade, é paz e prosperidade, paz e saúde.
paz e crescimento, avanço na vida. Então, quando a gente deseja a paz do Senhor, no nosso idioma português, na verdade, a gente faz referência a essa paz, eu diria assim, profunda. Quando eu digo, eu desejo a paz do Senhor para você, é como se eu falo referente ao shalom do judeu, eu quero que você tenha prosperidade, eu quero que você seja produtivo, eu quero que você cresça, eu quero que Deus te abençoe, eu quero que haja paz nos teus muros, na tua família. Então, quando eu digo a paz do Senhor, não é apenas um ato mecânico, mas a paz que faz parte do fruto do Espírito, como um desejo profundo de querer o bem do outro. Não é bonito isso? Né? Isso é. Então, Aquela essa paz que Cristo paz, disse, vos dou minha paz, eu não vou dou, como o mundo a dar. Nossa, Jesus disse, né? Ou seja, a Isso paz que vem do está Senhor. bem ligado, relacionado à benignidade, né? A querer o bem do totalmente próximo. ligado. Porque Totalmente ligado. Eu diria, a irmã Miriam, que... benignidade, a Pode falar, pode benignidade falar. temos o amor, que é o amor ágape, sacrificial, não é verdade? O amor incondicional, que ele é derivado do substantivo agapao, que muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas existe uma diferença. O ágape é aquele amor que você ama, tem o sentimento e logo pratica, né? Você externa. E o agapao, você somente tem aquele sentimento, aquele amor pelo seu próximo, mas você não chega a externar. E é a benignidade relacionado tanto a essa paz a qual o Senhor estava falando, quanto a benignidade que é o agapao, que você sente o desejo de fazer o bem Vê ao só, próximo. se você pega a origem de bondade, ela vem de bom. É o fato de ser bom. Mas quando eu falo de benignidade, eu falo de bem. É a bondade em ação. É fazer. Quando eu sou bom, eu sou. E quando eu pratico o bem, eu estou sendo, eu estou fazendo. Então, ser bom e fazer o bem. Então, por isso a distinção entre bondade e benignidade, que A são todas benignidade vem características de do próprio Deus. Né? utilidade, não é isso? Utilidade, ação, Utilidade, colocar em ação. prática. Você sentir o desejo e mesmo que a pessoa te faça algum mal, o Espírito Santo que está em você, ele te faz você humildemente sentir o desejo de praticar o bem até para aquelas pessoas que te fazem o mal. Então, é você sentir o desejo e ser útil, ter a utilidade e praticar o bem até aos que te fazem mal. E fruto, Só não é através do verdade? amor mesmo. Através do Amai amor vossos mesmo. inimigos, bendizei os que Tá? vos maldizem e abençoe aqueles que vos Está bem amaldiçoam. ligado, ela está bem ligado ao amor. Aliás, todos eles, né? Todos os frutos é como uma laranja. A laranja é um fruto, mas ela tem vários Irmã gomos dentro. Miriam, eu Sim. pensei sinceramente que na dica pedagógica a senhora ia mandar a pessoa levar uma laranja para a sala de aula. Eu ainda cheguei a Mas pensar. eu preparei a laranja, preparei a laranjinha, eu até ia trazer para Preparou? cá, preparei a laranja, até ia trazer ela para cá para mostrar, né? Porque Faz todo sentido. o fruto, isso mesmo, o fruto, é como o irmão, o presbítero Otoniel falou, não, a lição não diz os frutos, diz as obras, mas o fruto no É um só. singular, não é Até verdade? porque eu não posso dissociar uma característica da outra como se não estivessem ligadas, né? É isso que a gente está falando aqui. Então, eu não posso ter meio fruto. Eu não posso ter dois gomos do fruto.
ou eu tenho tudo, porque é Deus em mim, ou eu não tenho nada. Mas quando nós falamos em frutos, nós lembramos que existe fruto e pseudofrutos, que são chamados de falsos frutos. Não é isso? A palavra de Deus, inclusive, cita também obras infrutíferas. Obras infrutíferas. Falsos frutos que, na realidade, os frutos verdadeiros, um coco, por exemplo, o coco, ele não é um fruto, mas muitas pessoas acham que o coco é um fruto. Não, todo ele que tem, deixe-me ver, a semente por fora do fruto, que a semente fica por fora, ele não é um fruto, ele é um falso fruto. Então, o coco, a semente está por fora, não é verdade? E você pode observar qualquer fruto que você vir, não, isso aqui é um fruto, mas eu vou observar, se a semente dele está por fora, ele é chamado de pseudofruto, ou um falso fruto. Por isso que a lição aqui ela é importante, porque a gente faz a relação, né? Do apóstolo, ele começa dizendo, andai em espírito, e vocês não cumprirão as concupiscências dessa carne. É assim? E é justamente por estar guiado no versículo 16, você ser guiado, você deixa de praticar a própria obra, né? Da carne, da obra da carne. Ou seja, quando a gente fala na obra da carne, o que ela vai se opor realmente é o fruto do Espírito, que começa com esse amor, que é a base de todas as coisas, né? Esse amor é que vai, de fato, fazer com que você entre no caminho que deve ser. Aí, uma coisa importante, porque quando falamos nesse amor, esse é o amor, como dizemos lá no início aqui, que é derramado em nosso coração. Não é um amor que alguém pensa assim, eu amo. Não, não é esse amor de simplesmente de falar, vamos dizer assim, mas é um amor que leva à prática das pessoas. É a prática, a prática desse amor. Você tem que fazer a ligação dessa lição com o que Jesus apresentou no Sermão do Monte. Lá em capítulo 5 de Mateus, você veja que Jesus dá um significado para a própria lei de Moisés. E como aqui Paulo está indo justamente contra essa questão judaizante lá da lei, ele traz essa ideia da nova aliança para sobrepor justamente essa questão aí legalista, entendeu? Porque antes apenas se dizia assim, não adulterarás, né? Aí Jesus disse, um exemplo aqui, né? Não adulterarás, que é uma obra da carne, adultério, o pecado, aí ele fala, mas eu, porém, vos digo, aquele que atentar, ou seja, ele sai apenas propriamente dita, mas ele entra já nas intenções, que se tiver oportunidade, vai e pratica. Entende como é muito mais além do que a gente, ou algumas pessoas pensam que Alguém esta lição até, está alguém trazendo até justamente essa questão da costuma, prática presbítero Antônio, alguém até costuma baratear a graça, como se, como se a graça fosse um amolecimento, um empobrecimento do padrão de Deus. E, na verdade, é o contrário. A graça é um aprofundamento das características da ética cristã implantadas na minha vida, porque ele vai muito além dos vigilantes, né? Da necessidade de testemunhas. Ele vai para o dentro do eu, do homem. Ele vai para algo que é mais profundo e que Deus enxerga sem a necessidade de testemunhas humanas, né? Então, a graça, ela aprofunda e aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus, não é verdade? Então, gente, caminhando aqui já mais para o finzinho da lição, a gente vê ainda fé, mansidão e temperança, essa fé como fruto do Espírito, né? Não só a fé para a salvação, mas a fé como uma característica de fidelidade a Deus, de permanecer na presença de Deus. E também no último tópico antes da conclusão, a diferenciação, importante fazer isso, entre o fruto do Espírito e o batismo com o Espírito Santo. Por mais que nós professores já tenhamos clareza, se o comentarista da lição colocou isso, certamente ele tinha uma percepção, né, de que há dúvidas em relação a essa distinção, o que é o fruto do Espírito e o batismo com o Espírito Santo. São coisas distintas, é importante fazer essa distinção também,
que é que o senhor nos diz, presbítero Otoniel? Eu acho interessante que a questão da distinção é importante, porque as pessoas confundem o batismo com o próprio fruto mesmo. De fato, há essa confusão. Mas nós devemos entender que o que seria o batismo no Espírito Santo? Nós, chamados de pentecostais clássicos, isso é importante falar, né? Entendemos o batismo no Espírito Santo como a manifestação do poder de Deus através de um sinal. É o falar em novas línguas. Aí aqui é importante até frisar, professor Raniel, de forma bem rápida, porque nós somos chamados pentecostais clássicos. Alguém diz, mas qual é a diferença aí? O que é que tem a ver isso? O termo pentecostais clássicos. Porque há os chamados carismáticos e há os chamados continuistas. Ou seja, o pentecostal clássico está dentro do chamado continuista, é aqueles que acreditam que os dons espirituais permanecem após a vinda de Jesus, o apostolado, os apóstolos. De contrapartida, há um grupo que diz que cessou. Os cessacionistas dizem que cessou. Houve a cessação. Ou seja, aí nessa distinção a gente tem que entender que o que é carismático? O carismático vai dizer o seguinte: eu até acredito nas línguas estranhas, mas o sinal do batismo no Espírito Santo não é línguas, é qualquer movimento. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de mim, eu sou batizado no Espírito Santo. Tem essa confusão. Então, a diferença é que o fruto do Espírito vai demonstrar as atitudes e, vamos dizer assim, o próprio caráter de Deus. O batismo no Espírito Santo, ele demonstra o poder de Deus. Tem Revestimento de poder para uma finalidade, isso, que é a pregação do Evangelho. É o poder. Com mais ousadia, né? O poder de Deus. E isso fica muito claro, inclusive, quando a gente o fruto estuda é apenas a vida o caráter. Sim, sim. E assim, o fruto todos devemos ter. O batismo com o Espírito Santo todos devemos buscar. Né? E assim, a gente vê, por exemplo, né, a vida do apóstolo Pedro, antes e depois. Lá em Atos, né, acho capítulo 3 ou 4, as pessoas se maravilhavam, diziam assim, esse é aquele mesmo Pedro, que está fazendo essas maravilhas todas? Porque havia uma distinção quando ele recebeu esse revestimento de poder, houve o Pentecoste, né, aquelas 120 pessoas estavam reunidas, todas saíram dali diferentes. Isso é o batismo do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, todos eles já deviam possuí-lo. É porque receber o Espírito Santo, você receber o Espírito Santo é uma coisa, e você ser batizado com o Espírito Santo é outra, porque você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus Cristo, você aceita o Espírito Santo na sua vida, mas quando você é batizado, você é cheio do poder do Espírito Santo, é revestido do Espírito Santo. Então, você é batizado. Esse revestimento tem um sinal, né? Esse revestimento tem um sinal. Externo. Você também recebe dons espirituais, não é isso? E o fruto do Espírito Santo é gerado em você. É diferente do batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder. E o fruto do Espírito é o que é gerado em você. São características que é gerada na vida do cristão. E em nenhum momento na Bíblia faz essa confusão, né? Mas tem pessoas que, de fato, esse ponto, só esse item 2.5, ele ensejaria uma aula específica. E se você, professor, sentir que o aluno tem sede de conhecer mais sobre isso, pode propor um outro momento, extra classe, até um trabalho em conjunto com o seu pastor, para esclarecer melhor. Porque, de fato, o item 2.5 é um item que exige uma certa profundidade. Alguns tradicionais falam, por exemplo, que no batismo com o Espírito Santo, as pessoas falaram nas línguas das nações das pessoas, né? Porque ali era uma cidade cosmopolita, tinha gente de todas as nações, e eles falam que aquele sinal, né? Aquele sinal era específico daquele momento, porque as pessoas disseram assim, estamos ouvindo eles falarem nas nossas próprias línguas, né? E depois disseram que após aquilo cessou, né? Os cessacionistas. Pois bem, esse tópico, se o senhor professor, a senhora professora sentir que há uma necessidade de aprofundamento,
proponha ao seu pastor que faça um estudo específico, né? Como disse bem a irmã Miriam no início, para que a aula não se estenda desnecessariamente num tópico apenas, mas que, se há a necessidade de esclarecer melhor, que seja feito um trabalho, né? Que seja feito um trabalho para tratar desse tópico especificamente. Pois bem, eu quero já encerrar minha participação desejando a paz do Senhor para você, professor, e uma excelente aula. Paz do Senhor e até a nossa próxima lição. Pai do Senhor, meus irmãos, eu concluo com o próprio apóstolo Paulo, depois de ensinar sobre esses assuntos, ele diz: aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Esses desejos serão crucificados através justamente do fruto do Espírito que vai ser manifesto nas pessoas. O Espírito Santo revelado nas pessoas. Aí ele vai dizer no capítulo 3, versículo 21 de Gálatas, ainda na mesma carta: contra estas coisas não há lei. Se não há lei, você está aqui, ó. A lei está aqui, você está aqui. A lei não lhe atinge mais porque você cumpre. E por que você cumpriu? Porque Cristo, Jesus, cumpriu e você faz parte do corpo de Cristo. Por estar no corpo de Cristo, a lei não lhe atinge. Você é cumpridor da lei. A diferença está aí. Amém? Perfeitamente. Está acima não no sentido de mais importante, mas no sentido de ter alcançado o e ultrapassado aquele padrão, momento. né? O padrão que Cristo deseja para cada um de nós. Então, Deus abençoe, professor Otoniel, professora Miriam, e você, professor. Esquecemos de pedir, mas, por favor, ó, se inscreva neste canal abençoado, compartilhe com algum professor que você sabe que não conhece e faça comentários também, nos ajude para aperfeiçoar e melhorar esse trabalho. Deus abençoe vocês e até a próxima lição, se Deus quiser.